Você já parou para pensar por que é tão prazeroso comer aquela comida deliciosa? Ou ficar rolando pelas redes sociais, horas e horas, apenas rolando para baixo, sem ao menos prestar atenção no que está fazendo? Provavelmente, durante seu dia você guardou seu celular no bolso e após um minuto, sem perceber, o seu dedo de novo já estava rolando a tela para verificar quem havia lhe enviado mensagens ou se sua foto, recém-postada, havia tido um bom engajamento nas redes. Estes são exemplos de vícios e hábitos que podem estar prejudicando a sua vida diariamente sem que ao menos você perceba. A dopamina é o principal fator que está levando você a vícios que o atrapalham, gastam energia e são pouco inteligentes. Você deve estar curioso para saber outros hábitos que podem estar prejudicando, mas primeiro vamos entender o que é a dopamina. A dopamina é um mensageiro químico que atua em nosso sistema nervoso central. Esse neurotransmissor é liberado em várias partes do cérebro e atua em diversas funções, desde regular as nossas emoções até atividades neurais e fisiológicas. Diferente do que é muito citado por aí, como a causadora do prazer, ela é a antecipação de um possível prazer. Você só se leva para buscar um chocolate para comer antes de dormir por conta da dopamina. Ela que faz o seu cérebro imaginar o que está comendo antes mesmo de cometer o ato. Por conta da dopamina, muitas experiências são muito melhores na nossa mente do que na realidade, pois ela cria a forma perfeita para convencer o seu cérebro a tomar a atitude necessária para conseguir aquilo. A precursora de toda essa cadeia de comportamentos é a ansiedade. Se você está se sentindo ansioso por circunstâncias diversas, automaticamente o seu corpo busca na amígdala cerebral alguma memória de acontecimentos semânticos ao problema que causou a ansiedade. Portanto, você mergulha em uma atmosfera negativa. Então, achar que você vai conquistar algo já faz liberar a dopamina. O hábito número 1 é a alimentação. A alimentação talvez seja um dos fatores mais impactados pelo processo biológico de seu corpo. Além de uma necessidade fisiológica e de sobrevivência, ela também se tornou uma fonte de prazer. Imagine aquele momento em um domingo de chuva em que você está no sofá e sente cheiro de alguma comida boa, ou assistindo um filme e tem aquela vontade inexplicável de comer um doce favorito. É o seu cérebro trabalhando em busca do prazer e satisfação imediata. Essa fome inexplicável é, na verdade, um vício de seu cérebro, buscando sempre se satisfazer, fazendo com que as pessoas busquem alimentações rápidas e sem nenhum valor nutricional. Este é um dos maiores vícios de toda a humanidade, buscar por dopamina com refeições fora de horários corretos e com alimentações que proporcionam alto nível de prazer, como bolacha recheada, chocolate, hambúrguer, tudo que contém açúcar, sal e gordura em excesso. Os alimentos com alto teor calórico que geram prazer interrompem os horários normais de alimentação, resultando em um consumo excessivo. A comida passa a ser relacionada mais a uma recompensa prazerosa do que nutrir e matar a fome em si. Quando você dispara esse sinal de recompensa, ele se sobrepõe ao sinal de fome. Então, a pessoa busca alimentos com mais características hedônicas, relacionados ou definidos por prazer, do que necessariamente a ingestão de alimentos quando se sente fome. Com isso, o indivíduo passa a ter um consumo compulsivo, tornando assim um dos maiores aliados a doenças causadas por excesso de comida sem nenhum valor nutricional, como, por exemplo, pressão alta, diabetes e obesidade. O hábito número 2 é o celular e as redes sociais. As redes sociais se tornaram uma ferramenta para um falso alívio de ansiedade. Como funciona? Toda vez que pinta alguma notificação e barulho no seu celular, você libera dopamina. Esse neurotransmissor faz parte do processo de sensação de prazer. Alguns alertas e especial sinalizações de curtidas ou comentários em postagem que você fez geram ainda mais prazer, assim como uma maneira do cérebro encontra de liberar neurotransmissores de dopamina, provocando sensação de bem-estar, ou, ao contrário, ruins sensações, mas que também são causadas pela dopamina. Nas redes sociais, os reforços positivos são constantes, curtidas, comentários, publicações e atualizações dos feeds. Esses elementos são chamados de reforçadores de razão variável, porque nunca se sabe quando ou em qual quantidade essa recompensa virá, como se fosse uma máquina de caça-níqueis. Por meio dos esquemas de reforçamento, gradualmente o usuário das redes sociais passa a agir como um apostador. Toda vez que olha para o celular, sente vontade de checar seus perfis para ver se há alguma novidade que irá servir como um prêmio. Esse looping de usar a internet para aliviar a ansiedade e acabar gerando ainda mais ansiedade pela falta de intensidade das atividades dentro das redes sociais gera prejuízos, pois o hormônio do estresse, o cortisol, começa a ser produzido. O grande problema é que a dopamina é viciante, o bem-estar provocado por ela eventualmente não é mais o suficiente, gerando uma espécie de ciclo vicioso que acaba por trazer ainda mais ansiedade.
O hábito número 3 são as drogas. As drogas, sendo elas lícitas ou não lícitas, são um grande manipulador das substâncias no cérebro. Elas têm a capacidade de alterar percepções e manipular vontades. Muitas são feitas com o intuito de viciar ou tornar dependente daquela sensação e daquele efeito por meio de dopamina, serotonina e outros hormônios. As drogas causadoras de dependência ativam o sistema de recompensa existente no cérebro. Elas provocam um aumento rápido na liberação de dopamina. O prazer intenso dá origem ao aprendizado associado, levando o cérebro condicionado ao prazer imediato. A famosa busca pelo estado eufórico causado pelas drogas e o álcool, com a repetição da experiência, os neurônios que liberam dopamina começam a entrar em atividade ao reconhecer o estímulo. Psicológicos vividos nos momentos em que antecedem o uso das substâncias, fenômenos conhecidos popularmente como fissura. A diferença para as recompensas naturais, como aquelas obtidas com alimentos saborosos e o sexo, são a interrupção pela saciedade. As drogas psicoativas, ao contrário, armam curtos circuitos que bloqueiam a saciedade natural e mantêm picos elevados de dopamina até esgotar a sua produção. Para você ter uma ideia de quanto isso impacta no seu organismo, foi feito um experimento com base nessas substâncias. O aumento no nível de dopamina no cérebro pelo chocolate é de mais 55%, pelo sexo mais 100%, nicotina 150%, cocaína 225% e as metanfetaminas até 1000%. Por essa razão, comportamentos compulsivos por recompensas como comida e sexo não são mais raros do que aqueles associados ao sexo, nicotina ou cocaína. O condicionamento empobrece os pequenos prazeres cotidianos, encontrar um amigo, ver a beleza das paisagens na rua, aproveitar a praia, entre outros hábitos muito mais saudáveis. No usuário crônico, os sistemas de recompensa e motivação são reorientados para os picos de dopaminas provocados pelas drogas e seus gatilhos, se tornando assim cada vez mais difícil se satisfazer com as pequenas recompensas diárias, fazendo seu organismo buscar por fontes mais altas de dopamina para satisfazer agora o seu nível muito maior de exigência. O hábito número 4 é o consumo excessivo de videogames e apostas. Os jogos eletrônicos de todas as naturezas se utilizam das brechas deixadas pelo cérebro para a liberação de dopamina sem hora e nem lugar. Basta sentar, ligar o videogame ou celular e terá dopamina sem limite. Mas conforme for jogando, maiores são os prêmios e maiores os desafios. E para a recompensa, mais tempo é necessário para jogar e concluir. Mais dopamina o seu cérebro irá liberar e mais viciado no jogo você ficará. Lembre-se, seu cérebro é faminto, ele sempre vai em busca das doses maiores. Em estudos, o excesso de produção de dopamina pelo cérebro se mostrou autossuficiente para quase desativar o córtex pré-frontal, a região do cérebro ligada à tomada de decisões, julgamentos e autocontrole. Isso faz com que os jogadores percam um pouco da noção do tempo, deixando de lado outras tarefas como estudos e trabalhos. Em busca daquele recorde no jogo ou passar aquela fase extremamente difícil, faz com que o cérebro produza muito mais dopamina enquanto a pessoa joga, levando a produção menor em outras situações e causando um desequilíbrio, fazendo aquela partida rápida se tornar 3-4 horas de jogo, assim deixando de fazer outras tarefas importantes. O cuidado final é a tolerância. Com repetidas exposições a esses estímulos, sejam substâncias ou comportamentos, inicia-se um processo chamado tolerância. O cérebro passa a necessitar doses maiores e mais frequentes para obter a mesma sensação como das primeiras vezes. A riqueza, a abundância e a tecnologia da nossa época faz com que quase toda experiência humana tenha o potencial de vício, como a droga, o que torna algo viciante, algo que dispara dopamina no sistema de recompensa do seu cérebro de forma rápida. Mas o nosso organismo sempre tenta restabelecer um equilíbrio interno, chamado de homeostase, ou seja, se o nível de dopamina for para as alturas, o corpo tenta recompensar o outro lado da balança. Então, acontece aquela descida após uma experiência prazerosa. Pode-se ter aquela sensação de descida óbvia, como uma ressaca após uma bebedeira ou alguma experiência ruim após algo muito gratificante. A dopamina cai em queda livre e não volta aos níveis anteriores, mas abaixo deles. Para cada prazer há um custo. Esse custo é a sensação temporária de abstinência ou tristeza, normalmente conhecido como ansiedade, irritabilidade ou outros fatores. E quanto maior a dose, maior a queda. É claro que a grande maioria desses hábitos não necessariamente se torna um vício ou algo maléfico à sua vida, mas tudo depende da forma e quantidade que você usa no dia a dia. Mais facilmente por conta da dopamina, todos esses hábitos podem prejudicar a sua rotina diária e deixar você afastado das pessoas que amam longe de seus objetivos de vida. A mensagem final é que seu maior perigo é condicionar a felicidade e motivação a alguns desses hábitos de recompensa rápida, em vez de hábitos saudáveis, de longo prazo, que façam bem a você. Aqueles que os pequenos detalhes do dia a dia lhe fazem feliz.